Agora chegou a vez do universitário Eduardo Bittencourt, de 19 anos. Ele é de Nova Ibiá, interior da Bahia, e atualmente mora em São Paulo, pois cursa Direito na USP. O tema da apresentação é Vozes que ecoam ao encarar o racismo. Eduardo, você já ocupou seu lugar no mundo. Agora é hora de você ocupar seu lugar nesse palco. Ofelele aí da Baruhan, ofelele aí da Baruhan. Alçando voos para o futuro e preservando a ancestralidade, eu apresento Escrever-se é rasgar-se em cor. Eu sou um menino negro. E dizer isso, gente, nunca foi só descrever a minha aparência, mas afirmar uma existência que às vezes foi marcada por ausências e por silenciamentos. Há alguns meses, eu li um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o qual dizia que entre 2012 e 2022, 73%, eu vou repetir, 73% dos homicídios no Brasil tiveram pessoas negras como vítima. E contar isso é muito difícil. E por mais que seja uma história difícil de engolir, eu sinto alegria imensa em falar sobre as pessoas negras, até porque eu sou uma pessoa negra. Eu me sinto parte da Calunga, de ter vivido no reino de Agon-Timé ou de ter cultuado o deus Olorum. E nessas minhas experiências de estudar a cultura desse povo tão lindo e tão rico, eu descobri um livro chamado Um Defeito de Cor, da escritora Ana Maria Gonçalves. Eu tive algumas experiências afro-brasileiras, como a minha visita ao Museu Afro-Brasileiro de São Paulo. O livro Um Defeito de Cor conta a história de uma personagem super importante na história do nosso país, Kindé, ou como ela foi recebida aqui no Brasil pelos brancos, ela foi rebatizada pelo nome de Luísa Marim, a grande heroína da Revolta dos Malês. Kindé foi sequestrada ainda criança, com 8 anos, no reino de Daomé, na África. Ela fez a travessia do Atlântico com a sua avó e com a sua irmã, que não resistiram, morreram de fome e da tontura da grande travessia. Ela chegou na ilha de Taparica, na Bahia. Ela foi morar na casa dos Gama. E lá, ela aprendeu a viver e a sobreviver. Porque os seus ancestrais assim a ensinaram a sobreviver. Com as aulas que o Fatumbi dava assim azinha, ela aprendeu a ler e a escrever. E mais tarde, quando foi morar em Salvador, aprendeu até a falar inglês na casa dos Clegg. E quando parecia que não podia piorar, Kindé perdeu seu filho. Filho esse que mais tarde a história do nosso país o revelaria como Luiz Gama. Luiz foi vendido pelo próprio pai. E eu carrego na minha cor essas histórias. E sabe por que eu me inspiro na história de Kindé? É a experiência da audácia. Uma mulher que foi audaciosa, que lutou na revolta dos malês e teve um filho e mesmo assim continuou resistindo. Eu carrego na minha cor essas histórias. E superar esse passado, gente, é muito difícil. Mas para fazê-lo, a gente depende, sobretudo, de uma coisa, da educação. E foi essa oportunidade que eu tive e que eu tenho aqui no Instituto Ponte. Aqui no IP, eu pude sonhar.
eu entrei em 2023 e conheci histórias diferentes das minhas, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. E nas aulas de orientação profissional, eu descobri que eu queria cursar Direito, mas não em qualquer lugar. Eu queria cursar Direito na USP, uma das melhores 50 faculdades de Direito do mundo. No ano passado, o IP me deu bolsa no cursinho pré-vestibular do Madam. E aqui toda a minha gratidão a essa escola tão querida. E eu consegui realizar meu sonho. Esse ano o resultado veio, eu passei na USP. Eu consegui realizar esse sonho. Mas eu acho que, assim como a maioria dos alunos do IP, ou todos, eu enfrentei algumas dificuldades para sair da Bahia. A primeira delas é a condição financeira, claro. Mas também, graças a essa instituição que eu tanto tenho um carinho, eu consegui uma bolsa financeira que está me ajudando a realizar esse sonho. USP, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A primeira vez que eu entrei nessa universidade, gente, vocês não têm noção, eu chorei muito, porque eu não conseguia acreditar que finalmente estava acontecendo. Foram 2 anos de sonho e que eu consegui realizar. E é uma felicidade muito grande. Às vezes, eu estou na aula e eu me pego pensando, nossa, meu Deus, eu realmente estou aqui. Eu realmente ocupei esse lugar. E viver em São Paulo é um desafio, vocês não acham? Mas foi aí, no meu segundo dia em São Paulo, eu vivi uma experiência não muito legal. Eu estava na Avenida Paulista, essa vitrine do Brasil, moderna, cheia de luzes. E eu fui abordado. Não havia razão. O policial me perguntou, você está roubando? Eu falei, não, é o meu celular. Ele não acreditou em mim, ele achou que eu estava roubando. Então eu tirei o celular e mostrei que era o meu. Ele falou, tira a camisa. E ele me fez tirar a camisa no meio da Avenida Paulista. E contar esse relato não é fácil. Porque eu fico imaginando, se eu fosse um menino branco, loirinho, de olhos azuis, será que eu seria parado? O que vocês acham? Eu acho que não. E aquela foi a única situação até hoje que eu passei na vida. Mas e as dezenas que acontecem todos os dias com outros garotos negros? E até quando isso vai continuar? Isso é muito dolorido. Mas, assim como o Kindé, eu fiz desse entrave na minha vida força para continuar. E eu venci. Eu digo isso como uma declaração coletiva. A minha família preta do interior da Bahia, uma cidadezinha chamada Nova Ibiá, com apenas 5.000 habitantes, começa a entender o que é sair, ainda que a passos lentos, do espaço de invisibilização. E hoje eu quero muito mais. E se escrever-se é rasgar sem cor, eu me rasgo por inteiro. Eu rasgo cada dor e cada ausência. Eu sonho em me tornar um advogado de referência. Eu sonho em abrir caminhos para os que vão vir depois de mim. E eu sonho com a mudança desse país, porque eu amo esse país. Luiz Gama, filho de Kindé, Luiza Marim. Luiz Gama, que esteve na minha faculdade, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no século XIX. Luiz Gama não foi aceito formalmente como aluno porque ele era negro. Mas mesmo assim, ele continuou na universidade, mesmo não sendo aceito, ele frequentou as aulas e se formou como advogado, por mais que muitos não aceitavam. E se tornou assim o maior abolicionista brasileiro. Vocês acham que isso é coincidência? Luiz estava na minha faculdade e hoje eu também estou lá. Ele foi honrado pela USP em 2016 e existe uma sala da minha faculdade dedicado apenas a ele. Não é coincidência, gente. Ele abriu portas para que eu, hoje, e centenas de universitários estivessem na minha faculdade.
Uma faculdade que não foi construída para nós, mas que agora nos pertence. Eu sou sim um homem negro, periférico, e por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Porque a minha trajetória, a construção da minha vida existe, porque os nossos passos vêm de muito longe. E para terminar a minha apresentação, eu vou recitar uma adaptação do poema de Conceição Evaristo, feita por mim. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz recolhe em si todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. Na minha voz se fará ouvir a ressonância, o eco da vida. Liberdade!